Ele tirou o lugar dela da própria mesa, na casa que ela construiu, no jantar que ela organizou, na frente de todo mundo, e não disse uma palavra. 2 meses depois, ela saiu com uma mala e quase nada na conta. 27 anos virados numa assinatura. O marido achou que havia ganho. Não sabia que a terra velha do pai dela, aquela que ele sempre chamou de entulho, guardava um segredo capaz de destruir tudo que ele achava que controlava. Cidinha Ferreira tinha 53 anos. Cabelos com fios brancos, que ela sempre tingiu porque o marido um dia disse que ficava melhor assim. Casada há 27 anos com Laércio Sampaio, um dos pecuaristas mais conhecidos da região de Montes Claros, Cidinha era o tipo de mulher que todo mundo elogiava na frente e ignorava por trás. Ela era a esposa, a anfitriã, a mulher que sabia o nome de cada funcionário, que resolvia problema antes que chegasse ao marido, que escolhia o vinho, o cardápio, as flores para os jantares de negócio, que Laércio usava para cultivar as amizades certas. Só que ninguém chamava isso de trabalho, ninguém chamava isso de nada. O jantar daquela noite de sábado foi ela que organizou, como sempre. Ela acordou cedo, ligou para a cozinheira, aprovou o menu, foi ao mercado, escolheu o arranjo de flores pessoalmente porque detestava quando botavam crisântemo em jantar. Parecia funeral. Ajudou a montar a mesa, conferiu as taças. Trocou de roupa 3 vezes até escolher o vestido azul que Laércio havia elogiado anos atrás, numa noite em que ele ainda olhava para ela de um jeito que fazia sentido. Os convidados chegaram. Parceiros de negócio, fazendeiros da região, 2 vereadores e um jornalista local que Laércio sempre fazia questão de manter por perto. Cidinha circulou pela sala cumprimentando cada um pelo nome, com aquela desenvoltura de quem fez isso centenas de vezes e sabe que uma boa recepção abre portas que nem o melhor negócio consegue. Foi quando viu a mesa de jantar e parou. Seu lugar estava ocupado. A cadeira à direita de Laércio, onde ela havia sentado em todos os jantares daquela casa nos últimos 27 anos, tinha outra pessoa, uma mulher de uns 30 anos, cabelos lisos, roupa de quem compra em lugar caro, sem parecer que está tentando. Laércio a apresentou aos convidados com um sorriso largo. Renata Guimarães, assessora de Relações Institucionais. Disse o nome com orgulho, o mesmo tom que ele usava quando apresentava um novo negócio em que estava animado. Renata sorriu para a mesa toda com a naturalidade de quem já considera aquele lugar seu. Ninguém olhou para Cidinha por tempo suficiente. Dirceu, o capataz que ela havia contratado 15 anos atrás e que até semana passada não dava um passo sem confirmar com ela, apareceu ao seu lado com uma delicadeza artificial e a conduziu a uma cadeira no canto da mesa. Entre 2 convidados que mal sabiam o nome dela, longe de Laércio, longe do centro, Cidinha sentou, abriu o guardanapo com cuidado. Não disse nada. Durante o jantar inteiro, Laércio falou sobre a fazenda, os projetos, os planos. Contou como havia construído tudo do zero, com trabalho duro e visão de futuro. Cidinha escutou cada palavra. Conhecia aquela história de trás para frente, inclusive as partes que ele havia reescrito com o tempo, apagando quem esteve do lado desde o começo. Mas naquela noite, pela primeira vez, a história soou diferente. Soou como se ela nunca tivesse existido nela. No final da noite, quando os últimos convidados saíam, Cidinha passou pelo corredor em direção à cozinha e ouviu a voz de Renata do lado de fora da sala. Ela parece cansada demais para esse ambiente. Laércio não respondeu. Esse silêncio foi a resposta. Cidinha ficou parada no corredor por um segundo, só um, e depois continuou andando. Entrou na cozinha, bebeu um copo d'água, foi pro quarto, sentou na beira da cama e ficou olhando para as próprias mãos por 1 hora inteira sem conseguir chorar. Não era choque,
Era reconhecimento. Era o corpo aceitando o que a cabeça já sabia fazia tempo, mas que ela havia dobrado e guardado no fundo de uma gaveta que nunca abria. Aquele jantar não tinha sido um acidente. Aquela cadeira não tinha sido um engano. E aquele silêncio de Laércio não tinha sido descuido. Tinha sido uma escolha. Nos dias seguintes, a fazenda foi confirmando o que aquela noite havia antecipado. Cidinha pediu para o Dirceu organizar a agenda de vacinação do rebanho, rotina que ela mesma coordenava há anos, e ele disse que ia precisar confirmar com o Dr. Laércio primeiro. Ela ligou para a empresa de manutenção que sempre atendia a casa e a atendente perguntou se ela poderia falar com o Sr. Laércio sobre isso. Até a moça que limpava a casa 2 vezes por semana chegou numa manhã de segunda com um ar diferente, desviando o olhar. Cidinha entendeu então que os funcionários já tinham escolhido lado, que a mudança não estava começando, estava acabando, que ela já havia perdido algo que não sabia nem nomear direito, mas que era grande e pesado e fundamental. 2 semanas depois, Laércio disse que precisava conversar. Sentou na sala com ela, cruzou as mãos sobre a mesa e usou a voz calma de quem ensaiou. Disse que as coisas tinham mudado, que eles dois haviam se distanciado, que o melhor para ambos era seguir caminhos separados. Cidinha escutou sem interromper. Quando ele terminou, fez uma única pergunta. Não sobre Renata, não sobre os motivos, não sobre os 27 anos. Perguntou: "Você já decidiu tudo?" Laércio respondeu que sim. Cidinha olhou para ele por um momento. Depois assentiu. Não porque concordava, mas porque entendeu ali que chorar ou brigar naquele instante não servia para nada, e que havia algo maior se movendo debaixo de tudo aquilo que ela ainda não conseguia ver com clareza. O advogado viria na semana seguinte. Os papéis estavam prontos. E ela já estava guardando forças para o que vinha depois. O advogado se chamava Dr. Fábio. Veio de terno cinza, pasta de couro marrom e aquele jeito de sentar que alguns homens têm, levemente inclinado para frente, cotovelos na mesa, que transmite autoridade sem precisar dizer uma palavra. Laércio estava do outro lado, de camisa social sem gravata, os braços cruzados com a tranquilidade de quem já sabe como a história termina. Cidinha entrou na sala e reconheceu a cena antes mesmo de sentar. Havia uma pilha de documentos sobre a mesa, já separados, já marcados com abas coloridas. Alguém tinha feito isso com antecedência, com cuidado. Aquilo não era uma conversa, era uma entrega. Dr. Fábio explicou com voz uniforme. O regime do casamento era a separação de bens, formalizado desde o início. A casa principal estava no nome da empresa agropecuária de Laércio, não no nome dele como pessoa física. O carro que Cidinha dirigia era financiado pela fazenda. A conta bancária conjunta tinha saldo irrisório. O grosso do dinheiro havia migrado ao longo dos anos para contas e empresas que pertenciam só a ele. Os poucos bens que ela poderia reivindicar estavam enterrados em documentos que ela mesma havia assinado ao longo dos anos. Procurações, termos de anuência, autorizações, sem entender o alcance real do que estava assinando. Laércio sempre dizia que era coisa de empresa, que ela não precisava se preocupar. Ela nunca desconfiou. Por que desconfiaria? Cidinha ouviu tudo sem interromper. Sentiu o estômago apertar num ponto específico quando o Dr. Fábio explicou sobre a procuração que ela havia assinado 6 anos atrás. Um papel que Laércio disse ser rotina, sobre a administração da fazenda, e que na prática havia dado a ele poderes para movimentar bens que ela ainda acreditava serem de ambos. 6 anos. Ela fez as contas em silêncio enquanto o advogado falava. 6 anos atrás, ela estava organizando a festa de aniversário de 15 anos da sobrinha de Laércio. Havia feito o bolo ela mesma. Quando o Dr. Fábio terminou, Cidinha pediu para falar a sós com o marido. O advogado saiu sem pressa, como quem já esperava esse pedido e sabia que não mudaria nada.
Laércio e Cidinha ficaram sozinhos na sala. Ela olhou para ele por um momento, não com raiva, não com choro, com uma atenção fria e limpa que ela mesma não sabia que tinha. Então perguntou: foi você que construiu tudo isso? Laércio franziu o senho levemente. Cidinha, responde. Ele desviou o olhar por um segundo. Depois disse, com cuidado: a fazenda cresceu comigo. Cidinha ficou quieta. Reconheceu aquela resposta. Era o tipo de frase que parece dizer algo, mas não diz nada. Laércio era muito bom nisso. Sempre foi. Ela só não tinha prestado atenção por tempo suficiente. Assinou os papéis, página por página, onde Dr. Fábio havia colocado as abas. A caneta deslizou com facilidade. A mão não tremeu. Laércio ficou olhando para ela assinar com uma expressão que ela não conseguiu identificar. Alívio, talvez. Ou a ausência de qualquer coisa. Quando terminou, Cidinha colocou a caneta sobre a mesa, levantou e saiu. Não pegou nada além da bolsa. Não olhou para o vestido azul pendurado no quarto. Não disse tchau. O táxi chegou em 8 minutos. Ela entrou, deu o endereço do hotel onde ficaria aquela noite e ficou olhando pela janela enquanto a fazenda sumia no retrovisor. Não sentiu saudade. Sentiu o peso de algo enorme sendo pousado no chão depois de muito tempo carregado. Naquela noite, no quarto de hotel, Cidinha abriu o caderno que sempre carregava na bolsa, o de anotações do dia a dia, listas de compras, recados para si mesma, e ficou com a caneta na mão, sem saber o que escrever. Depois escreveu uma coisa só, no centro da página: Fazenda do Pai. Era a única coisa que era dela, a propriedade pequena e esquecida que seu Antônio havia deixado. 40 alqueires no norte de Minas, terra seca, casa velha, sem valor comercial aparente. Laércio nunca se interessou por ela. Mencionava o lugar com um meio sorriso, como quem fala de herança que não vale a viagem. Cidinha não havia voltado desde o enterro do pai, 4 anos atrás. Laércio sempre arranjava um motivo para adiar. Viagem de negócio, compromisso de última hora. Alguma coisa que precisava dela ali. Ela nunca questionou esses motivos. Mas agora, sozinha num quarto de hotel com uma mala, uma conta bancária rasa e 53 anos na carteira, começou a se perguntar por que Laércio nunca quis que ela fosse. Na manhã seguinte, ligou para a única pessoa em quem confiava o suficiente para pedir um favor, sem precisar explicar tudo. A prima Vânia, que morava em Montes Claros e que Laércio nunca havia gostado. O que Cidinha percebeu agora provavelmente era um bom sinal. Pediu carona até a propriedade do pai. Vânia não fez perguntas. Passou buscar às 8 da manhã com um galão de água, um pacote de biscoito e o rádio ligado em música sertaneja. Cidinha olhou pela janela a viagem toda. Quando o carro entrou na estrada de terra que levava à fazenda, ela sentiu o coração bater diferente, não de medo. De algo que levou um tempo para reconhecer como expectativa. A porteira estava torta, presa com arame. Vânia ajudou a abrir. A casa apareceu lá no fundo, entre a mangueira velha e o pé de umbu que o pai plantou quando ela nasceu. A tinta estava descascada, o telhado afundado num canto. Pombos pousados na janela do quarto. Cidinha desceu do carro, ficou parada na entrada olhando para tudo aquilo. Vânia perguntou baixinho: "Tá bem?" Cidinha não respondeu de imediato. Ficou olhando para o poço no canto do terreiro. O mesmo poço onde o pai ensinava ela a puxar água quando tinha 6 anos, com aquela roldana que chiava igual gato com fome. A corda ainda estava lá, velha, mas estava. "Tô", ela disse por fim, e começou a andar em direção à porta. Ela não sabia ainda o que ia encontrar lá dentro. Mas algo naquela terra velha e silenciosa, algo que ela não sabia nomear, dizia que o pai havia guardado mais do que uma casa para ela. A porta abriu com um gemido longo, como quem não estava acostumado a ser acordado. O cheiro que veio de dentro era de tempo parado,
Mofo, madeira úmida, o resto de algo que já foi vida e virou silêncio. Cidinha ficou parada no vão da porta por um momento, deixando os olhos se acostumarem com a penumbra. A sala era pequena. Uma mesa de madeira escura, 2 cadeiras, um oratório na parede com um santo sem rosto, porque a tinta havia descascado aos poucos. E o sofá. O sofá de couro rachado que o pai havia comprado numa feira quando ela tinha 12 anos. Ela se lembrava do dia, do cheiro de couro quente no sol, do pai carregando no ombro como se fosse leve. Ele nunca quis trocar. Dizia que coisa boa não se joga fora. Agora estava ali com o couro aberto em 2 lugares, o enchimento saindo por uma das rachaduras, coberto de pó e de um mofo claro na parte de baixo que indicava a umidade antiga. Cidinha ficou olhando para ele por um momento. Então foi até a janela, abriu o que abria e voltou para o sofá. Passou a mão na superfície. O couro estava duro, ressecado, mas a estrutura era sólida, madeira boa, daquelas que não cediam. Ela empurrou com o joelho. Não mexeu. Ficou de pé ali na frente dele, pensando que o certo seria botar para fora, que era entulho, que só estava ocupando espaço. Não botou. Vânia ficou na porta. Eu posso ajudar a limpar. Pode ir, Cidinha disse, não com rispidez. Com uma vontade genuína de ficar sozinha com aquilo, com o lugar, com o que quer que fosse aquele peso que ela sentia no peito desde que atravessou a porteira. Vânia deixou o galão de água, o biscoito e o número de um mercadinho na cidade mais próxima, anotado num papel. Saiu sem insistir, que é o tipo de coisa que só uma boa amiga sabe fazer. Cidinha passou o resto da manhã limpando no modo automático, o mesmo modo que a tinha sustentado nos últimos dias, quando pensar demais doía e agir era a única saída que não machucava. Varreu o piso de cimento, sacudiu as tralhas acumuladas no corredor. Abriu todas as janelas que abriam, que eram quase nenhuma porque o batente havia empenado com as chuvas de algum ano que ela não lembrava. Achou uma vassoura velha atrás da porta da cozinha e uma lata de querosene pela metade debaixo da pia. No quarto do pai, parou. Estava tudo como no dia do enterro, exceto pelo pó e pelos pombos que haviam entrado pela veneziana quebrada e deixado rastro por todo canto. A cama de solteiro com colchão fino, a Bíblia na mesinha, a foto dela com 8 anos pendurada na parede, desbotada, num porta-retrato de plástico azul que ela se lembrava de ter escolhido numa papelaria. O pai havia guardado aquela foto ali a vida toda. Cidinha ficou olhando para a foto por um tempo que não soube medir. Depois começou a limpar o quarto. Foi quando afastou o guarda-roupa da parede para varrer atrás que encontrou. O guarda-roupa era de madeira maciça, pesado, e ao empurrar, ele abriu um vão que normalmente ficava escondido. Um espaço entre o fundo do móvel e a parede, onde alguém havia retirado um pedaço do rodapé com cuidado, criando uma cavidade pequena, discreta. Dentro dela, uma caixa de madeira, escura, sem fechadura, amarrada com um barbante.